Bom dia, pessoal. Chegaram mais uns aí, Hector, Tainá, Mariane, Marina. Vamos lá, gente. Vamos começar essa aula? Estou aqui com o meu cafezinho já, esperando vocês, ó. Chegou mais quem? Kelly. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Vamos acordar, gente. Todo mundo cansadão, né? Eu tô bem cansada, mas é isso aí, a vida... O que a vida quer da gente é coragem, já dizia o Graciliano Ramos, né? Vamos lá então, gente. Vamos ter coragem, vamos começar essa aulinha de redação. Só, assim, 3 minutos antes de começar a URGS, eu quero dizer para vocês que eu, particularmente, com relação ao Enem, redação, depois a gente não se encontrou mais, né? Tá chegando aí, Vanessa. Bom dia, bom dia. Então, gente, só 2 minutos, assim, né, para eu dizer para vocês que a gente não se encontrou mais depois da redação do Enem, e eu, particularmente, fiquei bem feliz com o tema escolhido, né? Eu acho que dentro das nossas aulas nós exploramos bastante essa questão das minorias, eu acho assim que tudo aquilo que a gente viu na aula ajudou vocês bastante a escrever um bom texto, né, no Enem, tá? Então, agora passou o Enem, vamos lá, URGS, né, que tem uma proposta diferente, tem um estilo diferente, é sobre isso que nós vamos começar essa aula hoje de 40 minutinhos, nós vamos começar a entender, a verificar as diferenças básicas, né, e grandes que nós vamos ter entre aquele texto do Enem que nós fizemos, que discutia uma problemática social, que nós tínhamos um problema para resolver ou para tentar solucionar, né, que atinja a sociedade de alguma maneira, e agora essa questão aí da URGS, que ela tem uma abordagem bastante diferente. Então, assim, a gente não é adivinho, claro, não sabemos o que nos espera, mas nos últimos 3 anos, a URGS vem apresentando um determinado encaminhamento, né? Antes desses 3 anos, não era assim. Então, podemos pensar que dos últimos 3 anos para cá vai se manter esse encaminhamento? Podemos pensar. Então, vamos nos preparar para ambas as situações, né? Eu vou agora dividir uma tela com vocês aqui, que vocês já têm, aí receberam esse material. Eu pedi para a Michelle postar dois arquivos para vocês. Um com uns slides, onde eu vou explorar essa diferença, e tem, inclusive, já ali um texto da URGS, que eu não sei se vai dar tempo da gente retomar hoje, né? Mas vamos ver, se não for hoje, a gente dá continuidade para esse material na outra aula. E a proposta, né, da prova da URGS para a gente ver a diferença, tá? Então, eu vou dividir uma telinha aqui com vocês, tá bom? Vamos começar com os slides, tá? Todo mundo vendo isso agora? Todo mundo vendo, né? Sim, gente? Sim, prof. Né? Tá. Deixa eu botar vocês aqui para o cantinho. A Marina está me escrevendo alguma coisinha, vamos ver. Ó, estamos com 9 participantes, tá, gente? Então, já vamos começar aqui. Tá? Vamos botar vocês para esse cantinho de cá. Gente, então vamos embora. O que diz ali, ó? Uma coisa muito importante da gente levar em conta, porque, claro, cada um vai escolher o seu curso, né? Exatas, enfim, humanas, não interessa. Mas a redação da URGS, gente, vocês sabem, a prova, né, a avaliação da URGS, ela é por peso, né? E a redação, ela tem peso 3 para todos os cursos, mesmo aqueles cursos que aparentemente não tem nada a ver com a língua portuguesa, né? Então, peso 3, gente, ela é bem importante, a gente tem que se preocupar, se preparar e caprichar, né? Porque é um peso que nos ajuda, ela define significativamente a nota de vocês, né, para qualquer curso. Vocês, então, alguns já sabem, mas então vou aqui retomar, também são 2 avaliadores, assim como no Enem nós temos 2 corretores de cada redação,
aqui na URGS nós também temos 2 corretores. Só que esses 2 corretores, cada um avalia diferentemente. Eu tenho um avaliador que observa, né, que avalia os critérios holísticos, e o outro avaliador que avalia os critérios analíticos. Nós já vamos ver o que é isso aí, tá? Cada um deles vai atribuir um score de 0 a 10, né, para a mesma redação. Dessas 2 notas é feita uma média que é transformada numa outra nota sobre 25. Então, gente, se na avaliação desses dois avaliadores, esses 2 corretores, houver uma discrepância, né, uma nota muito diferente, acima de 2,5, por exemplo, um deu 7, outro deu 10, né? Bom, é uma bela diferença. Então, houve essa discrepância na redação e ela é submetida, na redação não, desculpe, na correção, e ela é submetida a um terceiro examinador. E aí vai se aproximar mais de uma ou de outra. Desculpe, eu tô só no cafezinho aqui, gente. Cafeína na veia, né? Então, ela vai ser submetida a um terceiro examinador para ver a nossa nota final. Mas, de qualquer maneira, ela é um processo diferenciado, porque esses 2 ângulos, o holístico e o analítico, eles são feitos por pessoas diferentes, né? Então, gente, o que seriam esses critérios holísticos? Os critérios holísticos, todo mundo acho que detém esse conhecimento do sentido da palavra holística, né? É aquela coisa, o avaliador leva em conta nesse momento a forma geral do texto, né? E o impacto que esse texto tem no leitor. É uma avaliação totalmente subjetiva, pessoal. Ela não é técnica, ela é subjetiva, né? Neste momento, ali é importante a percepção da clareza, quer dizer, o corretor vai ler a redação de vocês e perceber se ele não está tendo que voltar na linha tal, não tem que, né, se ele leu e fluiu, né? Então, essa fluidez de texto, né, essa percepção da clareza das ideias, a progressão textual, se o texto é dinâmico, o texto como um todo, né? Ele olha assim e diz, acho que foi, 8, 7, 6, enfim, é uma coisa muito, holística, como já diz o próprio nome, né? Então, a avaliação é subjetiva, ela é ampla, ela valoriza o conteúdo. Olhem bem, o conteúdo já é avaliado aqui na holística, tá? Então, as ideias, né, e a maneira geral como elas foram colocadas, o conteúdo do texto é avaliado aqui na holística, tá? E é uma avaliação que se aproxima mais da questão da prática social, né? Da leitura. Eu vou ler o texto e vou ver como é que eu me sinto com esse texto, como é que ele impacta sobre as minhas ideias, como é que eu, né, se eu simpatizo com o texto, se é um texto que me seduz. Então, é um impacto diretamente no gosto do corretor. É uma visão subjetiva, tá, gente? Então, a gente já tem aqui, além desse geralzão, nós temos uma percepção bem importante do avaliador no conteúdo, tá? Aí, nós temos os critérios analíticos. Então, o critério analítico, gente, ele é aquela avaliação da gramática. Ele é uma avaliação, o corretor faz uma avaliação técnica, objetiva, em que ele valoriza a expressão. A expressão é a gramática, né? Olha bem, 50% essas regras gramaticais e os outros 50% conteúdo. Então, vocês vejam que o conteúdo, aquilo que vocês estão trazendo de ideias, de opinião, de argumentação, de pensamento próprio, autoral, sobre o proposto, ele é avaliado 2 vezes, os 2 corretores avaliam isso. Então, essa ideia de que a gente vai ficar enrolando, botando qualquer coisa ali, não dá, né? A gente tem que ter conteúdo, tem que ter um estofo, né, gente? Então, e é uma avaliação que, diferentemente da holística, ela se distancia um pouco dessa prática social da leitura, que a gente chama que é esse impacto sobre o leitor. O corretor, ele vai avaliar as regras e como é que essas ideias estão sendo trabalhadas dentro dessas regras, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês a folha de correção, tem 2 lados, tem esse e um outro, né?
Então, este primeiro lado, então, tem as convenções para avaliação analítica, né? Então, vocês têm ali, olhem bem, as convenções ortográficas, elas são pouco avaliadas, elas valem 2 pontos dos 10, né? Então, o que que entra ali? Ó, maiúsculas e minúsculas, junção de vocábulos, acentuação, hífen, aspas, trema, separação de sílabas, grafia das palavras. Então, 2, vale até 2, né? Então, é importante? Mas nós não vamos, nós agora nessa finaleira, nos debruçar sobre isso, né? Vocês vão se virar com o que vocês já têm, que serve bem para o que está aqui, né? O segundo aspecto analisado, gente, é a semântica. Ó, a semântica já vai valer 5. Então, essa semântica, ela é importante. O que é a semântica, né? Os nexos, o paralelismo, quer dizer, aquilo que se eu usei as estruturas paralelamente no meu período, né? Imprecisão vocabular, a retomada de pronomes, né? A redundância, paráfrase, repetição de palavras ou expressões. Então, assim, o meu vocabulário. Então, isso já tem uma importância um pouquinho maior. Então, nós vamos ver um pouquinho dessa semântica aí de leve, vou pensar algumas coisas dentro daquilo que costuma aparecer mais, né, na prova. Tem coisas que a gente sabe que aparece todo ano bastante, outras não. Aquilo que nós falamos lá no Enem com relação a funções de linguagem e gêneros textuais, eu acho que vocês viram que realmente apareceu, né? Enfim, então a semântica vale 2 ali, desculpe, vale 5. Aí nós temos um terceiro item analisado e avaliado, que é, olha bem, gente, 5 também, só para pontuação. Olhem como é importante a pontuação em um texto, né? Um texto, a parte escrita, quando a gente fala, nós não precisamos da pontuação. A nossa entonação, o nosso volume de voz, né? A parte que é não verbal, que é corporal, ela assume o papel da pontuação, mas num texto escrito, a pontuação é fundamental para que eu realmente expresse tudo aquilo que eu quero, que eu desejo naquele texto, né? Então, a pontuação sozinha, ela vale 5 também. Nós vamos dar uma olhadinha nessa pontuação, né? Então, assim, os adjuntos adverbiais deslocados, as orações adverbiais intercaladas, pontuar as orações coordenadas, que são aquelas do mas, porém, todavia, contudo, enfim, nós vamos dar uma revisadinha nisso, né? Aposto, as construções elípticas, as orações coordenadas explicativas, então, que as explicações bem pontuadas, bem colocadas, tá, gente? Então, vai valer 5 isso aqui. E, por fim, gente, e a parte mais pesada dessa avaliação analítica é a parte da sintaxe e da morfossintaxe. Isso vale 8 dentro da avaliação analítica, tá? Então, são as regras de concordância, de regência, é a crase, é a questão de omitir termos ou não ter ambiguidade estrutural, né? Frases siamesas, frases fragmentadas, né? Problemas de estrutura de período, né? Então, tudo isso aí dentro da sintaxe, que é o que vai dar a clareza para o meu texto, né? É o que vai trazer vai fazer com que o meu conteúdo seja entendido com clareza e que tenha sido colocado da maneira mais adequada, né? Então, isso aí vai valer 8. Então, esses itens da avaliação analítica, né? Estão aí para vocês pensarem o quanto é importante a gente se debruçar realmente, né? Aí nós temos um outro lado da folha, onde o conteúdo é avaliado, né? Então, este conteúdo, alguém apareceu ali, que amor, tudo bom? É bom ver um rostinho. Tudo bom, Salete? E então, assim, gente, o conteúdo está do outro lado da folha, né? Então, dentro desse conteúdo, gente, eu coloquei assim pequenininho só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o domínio da tipologia, 5. A organização do texto, 5. Desenvolvimento do tema, 5.
qualidade desse conteúdo, em termos de verificar se os elementos são capazes de sustentar aquilo que a gente está querendo dizer, né? Outros 5. A coesão textual, coesão, nossa velha conhecida, né? Os elementos conectivos que nós vamos linkar o que eu disse agora com o que eu estou dizendo depois, elementos de retomada, né? A ideia de explicação, de conclusão, enfim, né? Os conectores, a coesão textual. Outros 5. E o investimento autoral. Gente, a URGS valoriza muito mais do que o Enem o investimento autoral. Então, esses conectores, eles são uma marca, essa coesão textual, eles são uma das marcas do investimento autoral, né? Olha ali, o que diz o investimento autoral? Trata-se de avaliar se o encaminhamento do texto evidencia esforço pela autoria, isto é, se o texto apresenta uma abordagem diferenciada, fatos inusitados, tentativa de fugir do lugar comum, relacionando as ideias com criatividade e com propriedade. No plano formal, o investimento autoral pode revelar-se pelo uso de frases complexas, de vocabulário variado, além de recursos retóricos bem empregados. Gente, nós tínhamos no Enem aquela questão do repertório, né? O repertório sociocultural, tínhamos que usar no mínimo 3 repertórios, a gente já ia com aquele fantasma do repertório, qual é o repertório que eu vou usar. Aqui na URGS, gente, o repertório, ele não é uma coisa tão importante. Nós não precisamos nos preocupar tanto com o repertório. Mas, né, sempre é de bom tom se eu mostrar para o meu corretor que eu tenho algum conhecimento, né, alguma referência extra mim mesmo, extra a minha própria opinião sobre aquilo que eu estou dizendo, né? Então, assim, embora o repertório não seja uma coisa tão importante, eu posso colocar lá uma pitada de repertório, conforme a gente vai ver agora a seguir, tá? Então, gente, eu trouxe essas questões da avaliação bem aqui, para que a gente tenha noção do quanto a URGS se importa com essa gramática impecável. E para eu escrever uma redação com uma gramática impecável, eu tenho que conhecer lá, ter um bom conhecimento de conteúdos da língua portuguesa, das regras gramaticais, algumas delas mais do que outras, né? Então, nós vamos dar uma caprichada nisso aí, tanto na prova da língua portuguesa em si, é cobrado questões bem específicas conteudistas, quanto na minha redação, isso tem uma valoração maior do que no Enem, tá? Bom, vamos ver então, agora que a gente já viu um pouco da avaliação, vamos ver um pouquinho da questão da temática, né? Então, os temas que são avaliados lá no Enem, a gente sabe que são aqueles temas sociais, aqueles problemas, aqueles problemas de algumas minorias, o que eu vou fazer sobre isso, qual é o meu posicionamento sobre essas questões, quem é que eu vou culpar, né? A causa disso, a consequência disso, apaga tudo, agora é outro momento. Então, conforme eu disse no início, nós temos o seguinte, até 3 anos atrás, um estilo de proposta, de 3 anos para cá, né, até o ano passado, um outro estilo que vem se consolidando nesses últimos 3 anos, né, que é um estilo, assim, onde eu vou dar a minha opinião sobre a opinião de alguém, né, então esse é o estilo mais atualizado das redações. Esse estilo ele vem se espalhando pelas principais universidades brasileiras e nós vamos ver por quê. É uma tendência que esse último estilo de 3 anos para cá, que ele se mantenha. As universidades estão fazendo muito isso, né? Que é colocar o candidato, que é colocar o escritor do texto, que são vocês, né? Que é colocar esse candidato inserido numa situação de mundo, claro, que não vai acontecer, mas é para que ele se coloque nessa situação de mundo possível e tenha um interlocutor. Então, são textos de interlocução. Ele, escritor, vai falar com alguém, vai se falar, não, é escrever para alguém, vai escrever para alguém, vai se dirigir a um público, ou a alguém, ou a um professor, ou a uma sala de aula, enfim, né?
essa prova que eu trouxe para a gente analisar daqui a pouco, vocês vão ver que a situação é uma carta ao leitor. O candidato tem que escrever para uma revista, para um jornal, melhor dizendo, para a sessão de carta ao leitor. Então, é diferente, gente. Quando, na verdade, nós tínhamos primeiro só um texto dissertativo para ninguém ler, para um corretor ler, nós agora vamos escrever um texto que vai oscilar entre ele vai ser o dissertativo argumentativo, mas ele também vai puxar para a resenha crítica, né? E nós vamos ver bem direitinho depois o que seria essa resenha crítica. Ele vai ter um receptor de texto diferente, né? E uma situação de mundo em que nós vamos ter que nos inserir, nos colocar e não ignorar essa proposta. Né? As melhores notas, as notas que mais se aproximaram de 25 lá nas últimas redações que nós vamos ver, foram essas que trouxeram para o texto essa interlocução, onde o candidato usou, inclusive, vocativos, caro leitor, caros colegas, dependendo assim, né? Senhor editor, não sei, eles se colocaram, nós vamos ver depois, dentro dessa situação de mundo proposta pela prova, né? Então, olha ali no slide, ó, difere do Enem, que era um problema social a ser resolvido. Então, esqueçam essa questão do problema social a ser resolvido. Nós não vamos resolver nada, né? Não cabe aqui proposta de intervenção, não tem proposta de intervenção, tá? Nós temos as mesmas estruturas, introdução, desenvolvimentos e a conclusão, mas dentro de uma outra ótica, tá? Então, antes dos 3 últimos vestibulares, os temas continuam subjetivos, sempre foram subjetivos. A URGS, ela traz essa subjetividade. Então, os últimos vestibulares, antes desses 3 anos, olha a temática trazida. O que é amizade nos dias de hoje? Então, desculpem, gente, eu estou um pouco afônica, tá? Eu tenho dado muita aula, falado muito. Então, assim, o que é amizade nos dias de hoje? Olhem bem como a amizade realmente é diferente, né? Nos tempos onde a gente era amigo ao vivo e a cores, e agora nós temos a possibilidade de sermos amigos virtuais, né? Então, é uma bela coisa para se pensar. Qual o seu clássico de literatura preferido? Então, além de mostrar conhecimento da literatura, eu tenho que mostrar conhecimento sobre um livro específico, que seja clássico, e ainda por que isso é o meu clássico, né? Traz as questões pessoais, traz uma pessoalidade que o Enem não trazia. O Enem era em terceira pessoa. A gente vai falar sobre ele, o problema. Aqui eu vou falar sobre as minhas ideias, a minha opinião. Eu vou usar o eu, vou usar o nós, né? Então, pede uma pessoalidade que é diferente lá do nosso amigo Enem. Então, o que é ter... o terceiro texto ali, ó, terceiro tema. Qual o papel da crítica na convivência humana? Então, olhem que subjetivo isso, né, pessoal? Qual o papel da crítica na convivência humana? Como é que as pessoas lidam com a crítica ao serem criticados? Como é que as pessoas se posicionam diante das críticas, né? O que é ter estilo? Então, vocês vejam qual o personagem literário que mais representa a brasilidade. Porque esse último tema aqui, ó, que eu coloquei, ele é um tema diferenciado, ó, porque o professor é tão desprestigiado na sociedade brasileira. Isso aqui se aproxima quase do Enem, né? É um problema, não um problema social, mas, enfim, quase isso, né? Mas, de qualquer maneira, pessoal, eu trouxe, assim, essas temáticas antes que o aluno ia fazer uma dissertação respondendo a essas questões e se colocando a sua opinião, né? O que ele acha, o que é amizade para você, qual é o seu personagem, qual é o seu clássico. Então, essa pessoalidade tem que aparecer. Agora, o texto não é mais em terceira pessoa, ele é em primeira pessoa, né? Bom, então, nos últimos 3 anos, mudou um pouquinho, tá? Um pouquinho bastante esse estilo de proposta da URGS, tá? Nos últimos 3 anos, então tá aqui no último item aqui do slide, houve uma proposta de interlocução com outro texto, em uma situação de mundo onde este mundo possível, um mundo real,
Nós vamos ver, então, assim, quais as situações em que foram colocadas, né, essas ideias e sobre as quais o candidato tem que concordar com elas ou discordar delas e se posicionar. Se ele concorda, por que ele concorda, pode até usar os mesmos recortes que o texto traz. Eu concordo com o autor fulano quando ele diz isso e isso, porque isso, ou eu discordo quando ele coloca tal situação, porque ele citou tal coisa, mas não citou isso aqui. Então, assim, eu vou debater as ideias de um autor, as ideias de um texto sobre aquele assunto. Eu vou me colocar frente a frente com alguém que colocou as suas ideias. É como se nós estivéssemos debatendo. Vocês vão debater com o autor do texto que foi trazido como proposta, tá? Então, isso é diferente de eu simplesmente colocar aquilo que eu acho, né? Então, exige que eu leia bem a proposta, que eu entenda as ideias do autor, que eu entenda se ele está quando é que ele está defendendo, quando é que ele está discordando, entenda os argumentos. Então, é um trabalho de leitura, compreensão e interpretação de texto anterior à escrita do texto, né? Então, é uma coisa mais elaborada do que simplesmente eu dar a minha visão de um problema, tá? Vamos ver aqui, então, seguindo. Bom, ainda então, vamos dar uma olhadinha com atenção dentro desta temática de proposta de interlocução, que é o que vem acontecendo, tá? Então, primeira coisa que diz ali, ó, o aluno não escreve sobre um assunto, ele opina sobre uma opinião. Vocês vão opinar sobre a opinião do autor. Então, isso tem que ficar bem claro. Se vocês têm que trazer este autor e a opinião dele ao longo de todo o texto de vocês. Vocês têm que falar nisso na introdução, vocês têm que falar nesse autor e nessas ideias dele no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, e trazer esse autor de novo e as ideias dele na conclusão. Isso vai, o tema vai se esparramar ao longo de todo o texto. Porque vocês têm que mostrar para este corretor que vocês sabem bem que vocês têm que dialogar com as ideias do autor, concordar com elas, né? Então tem que falar o nome do autor, tem que falar nele, nas ideias dele e fazer o contraponto com as ideias de vocês ao longo do texto. Então, o texto de apoio que é trazido pela URGS, ele é para ser usado, para ser citado, para ser, enfim, mostrado, trazido para dentro do texto de vocês, diferentemente do que nós vimos no Enem. O Enem, nós tínhamos os textos de apoio, os textos mais motivadores, né? Nos mostravam a direção e que nós devíamos seguir, mas nós não poderíamos usá-los diretamente, né? Aqui nós podemos fazer recortes quando o autor cita tal coisa, né? Ele erra, ele acerta, ele é condescendente, ele é assertivo, enfim, eu vou ter a minha opinião, tá? Mas eu posso usar, sim, esses textos, devo usar este texto ao longo da minha redação. Então, o tema está espalhado ao longo do texto, há uma simulação de mundo onde o candidato deve ser inserido. Então, eu vou reforçar isso aí, nós vamos identificar, porque vocês precisarão se colocar naquela situação que o texto propõe e escrever um texto que se adeque, que fique inserido dentro daquela situação. Se a proposta for, como foi outra, né, como já aconteceu, vocês tinham que estar numa sala de aula, num curso universitário, e ler e apresentar um trabalho sobre as ideias de tal autor para a sua classe. Vocês tinham que ler em voz alta para a turma as ideias de vocês. Então, é uma situação. O outro, vocês teriam que escrever para um jornal na coluna Carta ao Leitor. É outra colocação. Então, essa inserção de mundo, ela é muito mais real, né? Ela é muito mais real. A gente tem que se colocar nesse papel e escrever de acordo com essa solicitação, com esse teatro, né, que nós vamos fazer ali.
isso é uma coisa, nós não vamos, isso não vai acontecer, mas a gente tem que se colocar como se fosse acontecer, tá? Então, eu trouxe aqui os temas de 2018, 2019, 20, 22, porque 21 não teve vestibular, né, em função da pandemia. Então, em 2018, gente, foi um texto da Marta Medeiros, chamado Pai da Pátria, né? Então, a Marta Medeiros falava ali, dizia que a opinião dela era com relação ao Brasil e a sua falta de liderança, corrupção, né? Que a pátria estava sem pai, a pátria estava órfã, e o candidato deveria, então, concordar, discordar, trazer o texto da Marta, falar, a temática era essa, né? Está trazendo ali a questão das lideranças brasileiras, eu não posso falar sobre outra coisa, vou falar sobre as lideranças brasileiras, mas eu vou confrontar as opiniões da Marta sobre isso com as minhas. Eu vou concordar com ela quando eu concordo e trazer os meus argumentos para que eu concorde com aquilo que ela disse, ou eu vou discordar radicalmente dela, e a gente não pode ter medo de discordar do autor. Quando eu discordo, é muito mais difícil eu discordar do autor do que eu concordar, em termos de escrita, né? Então, é um texto que valoriza a minha autoria. Eu discordar do autor é um texto muito mais autoral do que eu concordar, né? Eu vou mostrar muito mais autonomia, independência quando eu discordo e argumento, né? E bato na mesa com relação àquilo que eu penso sobre tal coisa, discordando do autor tal. É muito mais a minha cara do que eu simplesmente concordar com tudo que está sendo dito. Então, o texto fica muito mais forte quando eu apresento discordâncias. Mesmo quando eu apresento concordâncias com o autor, eu preciso trazer os meus argumentos de concórdia, não somente utilizar os dele, porque senão meu texto fica muito fraco em termos de conteúdo. E o que a gente quer aqui é conteúdo dentro de uma gramática maravilhosa e uma pitadinha de repertório. Então, quando eu vou argumentar a respeito das minhas ideias, eu posso trazer uma ou outra, vamos dizer assim, citação, alguma alusão de leve. Eu não preciso rechear o meu texto nem devo, né? Porque eu preciso colocar as minhas ideias, tá? Em 2019, foi um texto do psicanalista Conrado Caligares, que ele falava, o título era Os Adolescentes que Merecemos, né? E ele trazia como modelo aí, como referência para essa ideia dele, onde ele debate no texto a questão da criação dos adolescentes, hoje em dia dos jovens, das crianças e dos adolescentes, numa visão um pouco mais libertária, onde os pais dão mais liberdade, dão mais autonomia para o filho e ensinam o filho a se virar nas diversas situações, né? E uma visão mais protecionista, onde o pai e a mãe, onde a família está sempre muito em volta, criam um filho naquela bolha, né? Então, ele trouxe essas duas visões de criação de filhos e ele era a favor da visão mais libertária, né? Da criação mais libertária. Ele trouxe para isso a situação de uma adolescente americana que velejou sozinha, enquanto adolescente, era só ela lá no veleiro, e ela enfrentou uma tempestade no mar entre a África e a Austrália, e se virou bem, né? Enfim, podia ter dado uma grande confusão, podia, né? Mas ela soube, né? se virar nessa situação, porque ela foi educada com esse modo mais libertário, digamos assim, né? Então, tínhamos que concordar dele, discordar dele, né? Então, gente, eu não vou colocar simplesmente a minha opinião sobre criação diferente, criação libertária e criação protetora. Eu vou colocar a minha opinião com relação às opiniões do autor. Então, quando ele coloca isso, eu sou a favor, por isso, isso, isso. Quando ele coloca aquilo, eu sou contra, por isso, isso, isso. Vocês vejam que é diferente. Eu vou me posicionar com relação às ideias dele. As minhas ideias vêm fortes, é o meu conteúdo, mas primeiro eu tenho que me opor ou concordar com aquilo que já foi posto.
É uma proposta diferente, né, gente? Depois, em 2020, que é a proposta que eu trouxe para vocês, mas que nós não vamos conseguir ver hoje, nós vamos dar seguimento, tá, pessoal? Com um texto do Leonardo Lixotti, onde ele falava sobre a música brasileira, né? Então, o título era Críticas a Que Tiro Foi Esse? E outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? Então, ele ali faz indagações sobre a qualidade da música brasileira. Então, num primeiro momento, pelo título, a gente até pode, se não ler com atenção, pode até pensar, ele está dizendo, ó, o que tiro foi esse ali da Jojo Todinho, a gente até pode estar pensando que ele está criticando, que ele está dizendo que a música brasileira piorou, mas não, ele não está dizendo isso. Então, a opinião dele, no fim das contas, é que não, que é um processo, que toda música tem o seu espaço, todo estilo tem o seu espaço, né? Que músicas de diversos gêneros sempre existiram né? Enfim, que não é uma música brasileira pior, é uma música brasileira diferente, adequada ao seu tempo, né? Enfim, então, se a gente se basear só em algumas partes ou em títulos, a gente às vezes toma um tufo, né? Porque a gente tem que entender muito bem a opinião do autor, né? E por fim, em 2022, o texto foi uma entrevista, né, da Mary Robinson, que é ex-presidente da Irlanda e funcionária, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, onde ela fazia uma relação entre as mudanças climáticas e os direitos humanos. Então, ela colocava ali a importância das lideranças dos governos se preocuparem seriamente com as mudanças climáticas, porque essas modificações todas no ambiente físico, na geografia do lugar, né, com relação a desertificações e falta d'água e tal, interferiam diretamente aos direitos humanos daquelas populações, né. Então, gente, são temas interessantíssimos, mas totalmente subjetivos, em que nós vamos basear a nossa opinião, trazer a nossa visão em cima da visão de outro e debater com esse outro numa situação de mundo específica. Essa é a grande proposta, é o que nós temos que entender, que nós temos que fazer, né, com relação aos textos do Enem. Tá, gente? Então, nós temos aqui depois como fazer esse texto e tal. Nós estamos no nosso horário, são 8h40 agora, vocês têm outra aula, né? Então, queridos, eu vou ficar por aqui e quero desejar a vocês uma boa revisão. Nos encontraremos a semana que vem, segunda-feira, vou estar em sala de aula, né? E aí a gente vai conversar melhor e vamos seguir daqui. Mas eu espero que nesse primeiro momento vocês tenham tirado algumas dúvidas, assim, de qual é a tipologia textual que eu vou ter que seguir na URGS. Tá bom, queridos? Uma boa aula para vocês agora, uma boa manhã. E, Sora, a gente pode mandar redações para a plataforma já? Sim, podem mandar, tá? Podem mandar, tá bom? E a gente, em aula também, vocês podem me mostrar, vamos fazer um esquema assim bem produtivo e escrever, né, gente? Escrever. Nós temos aí esse final de novembro, que já terminou, o mês de dezembro e 2 semanas de janeiro. Aí vem Natal, fim de ano, né? Copa do Mundo, vamos se organizar, escrever. Tá bom, queridos? Um beijo. Boa Desculpa semana. te interromper, eu tenho uma dúvida em relação às redações da plataforma, porque eu sou aluna nova no curso, e daí eu queria saber, tu és a Marina? Isso, a Marina Ribeiro. E daí eu queria saber se, assim, eu escolho um tema da URGS e mando para lá, ou já tem temas lá na plataforma? Tem temas na plataforma, mas tu pode mandar sobre o tema que, se tu quiser pegar um tema da URGS, tu podes fazer, tá? Tá, Pode daí eu só escolher falo qual é o tema, assim, do ano 2019, por exemplo. Sim, tipo tu isso? especifica o tema, já manda ali, quando tu fizer a redação, já vai ficar claro ali, tu coloca o teu título. Tá? Tá bom, eu não deu tempo hoje, querida, de ver assim, o como fazer, mas nós vamos ver isso segunda-feira, tá bom? Qual é o teu horário, Marina? Tu vais participar de que turno? Eu tô na noite, Na noite, ao vivo, de noite.
Isso. Tá bom. Nos encontramos segunda de noite, então, tá bom, querida? Um Tá beijo. bom, obrigada. Tchau, gente, que eu já tô além do meu Tchau, horário, tá? prof. Um beijo para vocês. Bom fim de semana.